Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar a respeito de elevação de seio maxilar na técnica atraumática. Essa técnica é uma outra técnica que a gente pode estar utilizando para a gente conseguir ganhar um pouquinho de altura óssea para fazer implantes na região do seio maxilar. Eu já tive alguns outros vídeos que eu falei a respeito do assunto. O seio maxilar, ele é uma estrutura oca, né? É um osso, é um buraco, aonde ele faz parte da cavidade nasal, ele participa da cavidade nasal, mas fato é que é uma cavidade que fica localizada em cima dos dentes posteriores da maxila. Então, os seus dentes posteriores, seus dentes de cima, de trás, eles têm, acima da raiz, tem um osso oco, um vazio lá dentro. O que acontece é que, às vezes, quando você perde um dente nessa região, a altura óssea dessa região, ela diminui. E aí, com o passar do tempo, você vai querer fazer implante e você não consegue, porque aquela altura óssea ela ficou pouca, ela diminuiu tanto que o cirurgião não consegue fazer um implante naquela situação, naquela região. Nesses casos, eu tenho duas formas de resolver esse problema. A primeira é a técnica traumática, que eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito desse assunto. Hoje eu vou focar na outra forma, na forma atraumática de levantar o seio maxilar. Como é que fica isso então? A forma traumática, para a gente fazer uma comparação, eu tenho que acessar essa cavidade cirurgicamente. Ela é uma técnica que ela é uma técnica mais delicada e invasiva. Eu vou acessar o seio maxilar para que eu consiga colocar o osso dentro, direto do seio maxilar, né? E ganhar aquela altura que eu preciso para fazer o meu futuro implante. Na técnica atraumática, o que acontece? Essa técnica, ela serve para quando falta um pouquinho de osso para que eu consiga fazer meu implante. Por exemplo, o cirurgião ele vai trabalhar com um implante, vamos colocar aí de 9 milímetros para poder fazer a sua cirurgia, estaria indicado. E você não tem esses 9 milímetros, tá? Faz de conta que você tem 7 milímetros. Então, como que o cirurgião vai fazer? Ele vai fazer o mesmo acesso que ele utiliza para fazer o seu implante, ele vai fazer o acesso. Na hora que estiver no limite, ele vai, com um instrumental, ele vai romper a cortical óssea lá de cima e ele vai fazer uma comunicação com aquele acesso até o seio maxilar que está lá em cima. Por esse acesso, ele vai passar as partículas de enxerto, tá? Então, ele vai usar desse trajeto que ele usou para fazer, para ele colocar o implante, antes dele instalar o implante, ele vai passar por esse trajeto o enxerto ósseo, as partículas de osso, tá? Fazendo dessa maneira, ele consegue ganhar aquele mínimo de osso, aquele mínimo volume de osso que ele precisa para que aquela pontinha do seio, aquela pontinha do implante que vai ficar dentro ali do seio maxilar, que ele fique respaldado por osso ao seu entorno, tá certo? Então, essa é uma prática que muito é feita, tá? É uma prática que ela te tira de um procedimento mais invasivo e ela te ajuda a fazer esse implante, tá? Viabilizando, né? Porque você consegue fazer as duas coisas numa cirurgia só. Você coloca o ossinho, você passa o implante e viabiliza você de fazer seu tratamento. E aí segue o jogo normalmente como é o esperado. Você vai aguardar aí os 6 meses, em torno de 6 meses, para você poder
ter a cicatrização desse implante e depois desses 6 meses você começar a colocar o cicatrizador e fazer seu dente. Para fazer essa técnica atraumática, nós temos que ter um remanescente de altura óssea para poder executar essa técnica, porque a gente tem que procurar entrar com o mínimo possível de implante para dentro do osso, tá? Geralmente, o que a gente preconiza, que a gente vê, é por volta de 7 milímetros, 6 milímetros no máximo, para você empregar essa técnica atraumática. Se você tiver menos que essa altura, aí a sua indicação muda. Aí você tem muito pouco osso remanescente e aí a sua indicação muda, você vai ter que fazer a outra técnica, a técnica traumática. Aí você vai precisar abrir realmente o seio maxilar e colocar o enxerto lá para que você possa fazer seu tratamento com mais tranquilidade e mais segurança possível. Às vezes você pode estar se perguntando, poxa, mas esse pedacinho do implante, esse pouquinho do implante que vai entrar no seio, isso não vai fazer mal para mim? Isso não vai me dar sinusite? Olha, a sinusite, a gente tem na literatura relatos, tá? De enxertos maxilares com sinusite. Sim, ela é apenas uma complicação que pode vir a acontecer, tá? Mas a taxa de sucesso que a gente tem com enxertos em seio maxilar, ela é altíssima também, tá? Ela é apenas uma complicação que pode vir a acontecer, assim como você pode ter outros tipos de complicação. Você pode ter uma infecção no osso, você pode ter uma inflamação, você pode ter uma série de complicações em vários tipos de procedimentos cirúrgicos que você pode fazer, tá? Então, a sinusite é só uma complicação que pode vir a acontecer. Se tiver, é só tratar com os medicamentos, com antibiótico e tudo mais, tá? Que provavelmente você não vai ter problema com isso. O legal dessa técnica é que o implante, ele fica com um travamento até que superior ao implante que fica travado de forma regular, digamos assim. Por que isso? Porque a gente tem a cortical do osso. A cortical é aquela parte mais dura do osso. Geralmente a cortical ela está onde? Nas partes externas do osso, né? Então eu tenho a cortical da crista do meu osso, que é aquela parte lá embaixo, onde você começa a ver o dente, tá? Aquela parte óssea é a crista óssea. E eu vou ter a cortical interna, que é a cortical do piso do seio maxilar. Então eu vou ter duas corticais e o seu implante ele vai estar travado, ele vai estar fixado sobre duas corticais, que é a parte óssea mais dura. Isso é muito bom, porque isso atinge aquele primeiro fator que é de suma importância para qualquer implante dar certo, que é o travamento primário, tá? Então, nesse caso, o seu implante ele vai estar bicorticalizado, ele vai estar sobre duas corticais e isso para a gente, no primeiro ponto, isso aí é fantástico. Essa cirurgia de técnica atraumática de levantamento de seio maxilar, ela é uma cirurgia, uma técnica relativamente simples de se fazer, tá? Ela não muda muita coisa da cirurgia corriqueira, tá? A única coisa que o dentista ele vai passar o osso por aquela região onde ele fez o conduto para poder instalar o implante, é o único trabalho que ele vai ter a mais, tá? E isso não é assim tão complicado de se fazer, tá? Então assim, é uma técnica muito segura para o dentista que executa ela direitinho, tá? É uma técnica muito segura, tranquila de se fazer, não acarreta em dor a mais para o paciente, em problemas a mais para o paciente. A única coisa que todo o tipo de cirurgia que envolve parte do nariz, e o seio maxilar faz parte do nariz, você pode vir a ter sangramento pelo nariz no pós-operatório, pode vir a ter, tá? Não estou falando que vai ter,
pode vir a ter. Então também, se tiver tranquilo, limpa, não tem problema nenhum, tá? Isso passa, às vezes é bem pouquinho que acontece, tá? Pode vir a acontecer, mas geralmente isso também não acontece. É uma técnica muito segura, muito viável de se fazer. Se por um acaso for o seu caso, desde que bem indicada, respeitando os limites, né, de altura óssea remanescente, tranquilo, pode fazer sem medo algum, que você vai ter uma chance muito grande de ter sucesso nesse procedimento. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês estarem assistindo aos vídeos do canal. Se você por um acaso tiver alguma dúvida, você por favor pode colocar aqui embaixo na descrição, aqui nos comentários. Eu vou responder a sua questão com certeza. Se você achar que esse vídeo possa ser interessante para mais alguém, eu peço que você compartilhe. Assim a gente consegue sempre estar ajudando mais, propagando a informação, né? E beneficiando talvez outras pessoas que possam ter dúvida a respeito desse tipo de assunto, tá certo? Mais uma vez eu agradeço pelo carinho, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.